Nós vamos falar também no programa de hoje de infidelidade nos relacionamentos. Como é possível superar um momento como esse? Será que é possível? A gente vai receber agora o nosso comentarista, o psicólogo Alessandro Viana. Sempre bom receber Alessandro Viana, psicólogo e nosso comentarista de comportamento nessa noite. Seja muito bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, obrigado. E que tema, né? Que tema interessante. Tema interessante e árduo ao mesmo tempo, né? E que tem Sim. feito muita gente sofrer. Sim. Os homens traem mais, as mulheres traem mais. Vamos começar por aí, estatisticamente falando. Vamos lá, Dalcides. Vou fazer uma analogia da parte estatística com a minha vivência, se você me permitir. Ok. Estatisticamente, creio que as mulheres vão apresentar um percentual bem menor de traição. Mas o que acontece, Dalcides? Os homens, ainda por um instinto machista, quando há traição, ele tem uma facilidade para assumir. Então ele acaba até se vangloriando da situação da traição em algumas situações. E a mulher, ela se reprime nesse momento. Acredito eu, pela minha prática, respeitosamente em relação às mulheres, que hoje os números estão muito parecidos. Quando a gente fala, por exemplo, sobre traição, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe o quanto doloroso é isso. Por mais que muitas vezes a gente veja constantemente situações representadas nas telenovelas, representadas na televisão, mas a gente sabe o que isso significa. Imaginando, por exemplo, que alguém que está nos acompanhando nesse momento está vivendo uma situação dessa em casa, um marido que trai, uma esposa que trai, ao mesmo tempo tendo que lidar com essa situação. Tem, assim, algum jeito de se lidar com essa situação de uma forma um pouco mais serena? Como é que a gente enfrenta uma situação como essa? Dalcides, normalmente a pessoa que sofre a traição, ela busca o erro em si mesma, por incrível que possa parecer. Então, o primeiro movimento é acusar quem traiu e depois fazer uma reflexão de aonde foi que eu errei. Isso acaba sendo proveniente de uma situação de autoestima, porque claro que esse momento interfere diretamente na autoestima. Então, a questão é, primeiro, refletir sobre o porquê ocorreu, né? Eu sempre acredito, quando se fala em relacionamento, na comunicação, a comunicação transparente. Então, primeiro, vamos deixar um pouquinho de a caça aos culpados, ou eu, ou meu parceiro, minha parceira, mas refletir, porque muitas traições, Dalcides, acontecem até por situação de rejeição dentro do relacionamento. Então, a pessoa acaba buscando fora algo para completar. Claro que isso não é correto, mas muitas vezes esse movimento ocorre. Um erro não justifica o outro. Claro, sem mas dúvida é nenhuma. sempre bom fazer uma análise com mais profundidade, com serenidade, o que é que está acontecendo. Alguma coisa está A acontecendo, maioria é isso? das vezes na traição, eu acredito que os dois interferem diretamente. Sempre um é acusado, mas um colabora de alguma maneira para o outro ter atitude, né? Alessandro, eu já vi casos, por exemplo, em que o recomeço foi possível e vi que realmente foi. Hoje, passados aí 10, 12 anos, eu vejo que conseguiram, com muito esforço, mas conseguiram dar a volta por cima, como se diz. Mas eu também já vi situações em que isso se tornou inviável. Tem alguma característica da pessoa? É a personalidade, é a capacidade de perdoar? Eu não sei quais são os elementos que interferem para que algumas histórias de reconciliação pós-traição tenham sucesso e outras não. Dalcides, tem muitos aspectos que interferem. Eu vou falar, por exemplo, né, os valores da família. Então, de repente, se a pessoa cresceu naquela família, que os valores são bem enraizados, porém a traição é algo que não tem uma segunda possibilidade de reverter, aquilo fica muito pesado. Às vezes a pessoa até tem o desejo de reconstruir o relacionamento, mas a hora que ela lembra da mãe, do pai, da vergonha que ela vai passar perante a sociedade, mesmo amando, ela tem dificuldade de se posicionar. Mas em contrapartida, eu te falo que eu já presenciei nesses anos de atendimento muitos relacionamentos reestruturando após uma traição. Porque na hora da traição, eu costumo até fazer uma analogia, a hora que você vai limpar a cozinha, você tira as panelas, faz aquela bagunça, mas você organiza de uma vez. E às vezes falta isso no relacionamento. Às vezes você tem um problema ou outro e vai se arrastando, colocando embaixo do tapete. E no momento da traição, muita coisa vem à tona. Então, é uma possibilidade de resgate. Eu sempre acredito nisso.
Quando a gente fala sobre reestruturação, quando a gente fala de mudança de perspectiva, mudança de vida, ao mesmo tempo, quando a gente fala de algumas ideias que vão entrando e vão se tornando assim ideias tão familiares, mas algumas delas me preocupam. Por exemplo, li esses dias numa revista, a traição é um grande tempero no relacionamento. Tempero no relacionamento? Psicologicamente falando, pode ser tempero? Eu não acredito, particularmente. O que eu acredito, Dalcides, nós todos temos nossos instintos mais primitivos. A raiva, a angústia, a tristeza e também alguns impulsos referentes à admiração, à parte sexual. Nós temos. Só que se você tem um equilíbrio, uma maturidade e principalmente um relacionamento positivo, harmonioso, você tem uma contenção em relação a isso. Então os desejos são primitivos, mas o nosso equilíbrio sempre vai ter um destaque maior sobre isso. Algumas pesquisas, a gente entrou em contato para buscar algumas pesquisas, o que as pessoas dizem. E a gente descobriu uma pesquisa num site de relacionamento e diz assim que as pessoas traem mais depois das festas de fim de ano e depois de alguns momentos mais festivos em família. Será que existe alguma relação entre esses momentos familiares ou então o início do ano? Será que ele é mais propício a isso? E uma outra questão é se homens traem para sair da rotina e mulheres traem por vingança. É outro mito ou é realidade? Vamos começar. Por que será que tem uma associação com final de ano, início de ano? Parece que há uma propensão maior à traição. Existe até pelo clima que se tem no final de ano, de festividade, de liberdade, dos impulsos ficam mais aflorados. Então todos nós, teoricamente, esperamos o final de ano para dar aquela relaxada. Se a pessoa tem um nível de insegurança e eventualmente um relacionamento problemático, é hora que ela tende a se extravasar. Que é um erro, né, Dalcides? Você arrasta o ano inteiro um problema e ali você se solta, como todas as pessoas no final do ano relaxa um pouquinho mais e aí o impulso vem diminuído pela censura. A respeito da rotina, os homens traem porque eles estão cansados da rotina e as mulheres traem por vingança. Isso tem a ver? Olha, eu diria para você que alguns anos atrás, sim. Os homens, eles têm esse instinto que ainda prevalece do machão, né? Dizendo bem objetivamente. E a mulher, ela tinha essa atitude como uma questão de reação. Só que hoje isso está se equilibrando, né? E a mulher, o grande problema, e isso também é fato, a mulher, quando ela se envolve, quando há uma traição, na maioria das vezes já tem um relacionamento afetivo envolvido. O homem, muitas vezes, ele trai pela questão do impulso, a questão sexual, independente dos sentimentos. Então, a mulher que trai é mais propensa até a continuar um relacionamento. Indícios, por exemplo, eu já vi alguns casos relatados, inclusive na televisão, várias assim, testemunhos de... Não, mas parece assim que esqueceu alguma coisa ali no guarda-roupa, um bilhetinho dentro do bolso. Há uma tendência a se deixar alguns resquícios para que a gente possa assim, ser identificado, é isso? Qual que é a lógica disso? Dalcides, quando a pessoa aqui está traindo, tá? Quando ela está envolvida, acaba tendo movimento e até reações químicas. Ela fica numa sensação de como se estivesse entorpecida pela situação. Então, a própria atenção, ela acaba sendo mais dispersa. E existe um movimento inconsciente também, que como ela está extremamente excitada, existe um movimento inconsciente que acaba deixando rastros, justamente para ter um destaque, a valorização da traição. Isso é movimento inconsciente, né? Para a pessoa que está sendo traída, eu acho que assim, quem convive com seu parceiro, sua parceira diariamente, a gente percebe as mudanças assim, não tem como. Eu ouço isso diariamente. Então, olha, ele está conversando menos comigo, ele está mais, enfim, mais distante, não está mais afetuoso. Aconteceu essa situação, é o momento de sentar e conversar. Claro que não é uma regra, Dalcides, mas se você tem um padrão de relacionamento constante, qualquer alteração deve ser colocada para um debate. Redes sociais. Há quem diga assim, não, mas pelas redes sociais não é traição. Pela rede social, é traição ou não?
Olha, tem pessoas que se envolvem, sim, efetivamente, através de uma rede social. Ela começa um relacionamento. Então a gente pode taxar que é uma traição, sim. É que as pessoas, para minimizarem os impulsos, acabam dizendo que é apenas um passatempo. Mas é uma traição. Não dá para a gente ignorar isso. Eu estou preocupado com quem está em casa, com quem nesse momento está dizendo assim, nossa, mas eu estou ouvindo tudo isso, me enquadrei aí nesse contexto, eu estou precisando dar um passo, seja no traidor ou na traída, se é que a gente pode usar essas categorias. Mas eu gostaria então que a sua palavra se dirigisse nesse momento para aquele telespectador que assumiu esse contexto como sendo o próprio e está dizendo assim, não, mas eu quero dar um passo a mais. Olha, eu diria primeiro, a base do relacionamento, como eu disse há pouco, é a comunicação. Não existe nenhum relacionamento equilibrado, duradouro, harmonioso, sem uma comunicação clara. Então, assim, primeiro, verificar quais são as minhas inseguranças, porque tem pessoas que são altamente ciumentas, em virtude de uma baixa autoestima, e fazer uma analogia com a realidade. Eu tenho dados que me sustentam a acreditar que está tendo uma traição. Se eu tenho, é o momento de sentar e conversar. E não ficar tentando olhar pelas pontas, porque isso vai causar um sofrimento muito maior. E a pessoa que traiu, se verificou, se assumiu que é um erro, foi impulso, foi uma grande bobagem. Então, Cides, a melhor coisa, assuma o erro. Assumindo o erro, a chance de você ser perdoado acaba sendo muito maior. Agora, se você não assume o erro, você insiste numa mentira, como vai ser essa parceria dali para frente? Aí sim você perde um relacionamento que poderia dar certo. Eu quero te agradecer, Alessandro Viana, psicólogo e nosso comentarista de comportamento, nessa noite falando de infidelidade e nas dores e tantos sofrimentos, né, que tem causado em tantos lares. Amigo querido, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, um privilégio estar aqui contigo sempre.